Meus amigos, e falando aqui da nossa moeda mais longeva, para vocês terem uma noção, tá? Uma moeda de R$ 1 de hoje equivaleria a apenas 12 centavos de 30 anos atrás, só para vocês terem uma noção. A inflação acumulada que a gente se vê diante nesse momento, desde 1994, ano que eu nasci, ano do Tetra, é de 708%. Ou seja, para ter o mesmo poder de compra daquela época, seriam necessários R$ 8 para cada R$ 1. E a gente fica perguntando se realmente o real sobreviveu aos testes do tempo, se está na hora de fazer alguma atualização. Na minha visão, o Plano Real foi mais ou menos como conhecer e se apaixonar e ser correspondido pela Juliana Paz, logo depois de levar um pé na bunda de uma ex muito, muito feia. Por isso mesmo que demorou para a gente acreditar que pudesse ser verdade. E foi realmente muito importante para a nossa vida econômica aqui no nosso Brasilzão. Mas a gente vai ter uma entrevista agora mais do que importante, com uma especialista, para a gente poder entender o momento da nossa moeda, olhando adiante. Podemos chamar agora a minha diretora? Então, só para a gente ter aqui o serviço correto, com o nome da nossa convidada. O Felipe Miranda, na verdade, está aqui com a gente. Felipe Miranda está aqui com a gente, perdão. Tudo bem, Felipe? Autor de O Fim do Brasil. Como é que você está, Felipe? Agora sim. Bom dia, meu querido. Estou bem. Bom dia, André. Eu estou bem. Muito obrigado pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui, conversar com você e com o público da Jovem Pan. Me perdoa o soluço aqui na transição, mas feita a devida apresentação. A inflação anualizada de 1994 até hoje, a gente acabou de mencioná-la, né? Mas no comparativo com os Estados Unidos, claro, levando em conta a realidade dos dois países, em absolutamente nenhum ano a inflação no Brasil foi menor que nos Estados Unidos, né? Eu queria entender se isso é um comparativo válido ou se realmente, 30 anos depois, por que a gente ainda tem grande parte dos nossos políticos com dificuldades para entender a necessidade de manter as contas públicas em dia e controlar, assim, a inflação? Bom dia. Bom dia. Olha, a comparação ela não deixa de ser válida e legítima, né? Mas a gente precisa levar em conta as diferenças entre os dois países, né? Eu não acho que o Brasil tem um problema hoje monetário. A gente até tentou ressuscitar um problema monetário. O nosso problema, infelizmente, é a dificuldade de resolver o problema fiscal brasileiro, né? É claro que essas coisas acabam relacionadas. Mas a inflação brasileira hoje, evidentemente, que a gente está um pouquinho acima da meta aí, a gente está com a meta de 3 e as expectativas elas estão aí desancoradas, né, para usar um termo de economista, mas pelo histórico brasileiro, uma inflação de 4, vamos né, num contexto histórico, a gente precisaria comemorar. É uma inflação baixa para o padrão brasileiro e em linha com outros mercados emergentes. O que a gente não conseguiu fazer, não conseguiu solucionar, é o que você, de alguma forma, tocou muito bem também, que é justamente o desafio das contas públicas, né? E esse é um desafio do Estado no Brasil. O real ele foi muito feliz em endereçar o problema monetário, endereçar o problema da inflação. Ele também trouxe consigo um ajuste fiscal, mas a gente, desde então, não conseguiu estruturalmente resolver exatamente o nosso problema das contas públicas. Isso é estrutural no Brasil, isso é um problema de Estado, e que esse governo acabou colocando um pouquinho o pé na tábua e adicionando um problema conjuntural, o que já era estrutural. Felipe, é importante, eu acho que a gente deveria lembrar aqui que o frango foi um dos símbolos do Plano Real, né? Porque com R$ 1 o consumidor brasileiro comprava 1 quilo de frango. E hoje, com R$ 1 daria para comprar 80 gramas de carne de frango. Então, mais ou menos, na minha visão, a situação é que conviver com a inflação naquela época era mais ou menos como dormir com a Cinderela e acordar abraçado com o bozo da carreta furacão todo santo dia. E pior, sem poder fazer nada para poder evitar isso. Como é que você vê a evolução da nossa inflação desde então? Olha, eu entendo a sua metáfora, assim, acho que ela é criativa e interessante, mas, de novo, eu acho que é claro que a gente poderia ter convivido com inflações mais baixas nesse período, mas com um breve ato ali, que foi a gestão Tombini, eu não acho que o problema brasileiro seja, de fato, uma inflação muito alta nesse período de 94 para cá. Poderíamos ter convivido com uma inflação mais baixa, mas acho que os problemas brasileiros são de outra ordem, não são de política monetária. A gente até está tentando ressuscitar um problema de política monetária, mas o nosso problema maior é outro, né? Acho que para mercados emergentes, esse nível de inflação, claro, gostaríamos do 3, estamos um pouco acima do 3, mas a estimativa do Banco Central, por exemplo, nesse momento, é você ter 3,1 de inflação no ano que vem, se você mantiver a Selic em 10,5. Então,
pô, não é exatamente um problema o tamanho da nossa inflação, né? Nossos problemas são de outra natureza. A gente está flertando com uma inflação mais alta lá na frente se a gente não endereçar o fiscal. Então, aqui, é claro que quando a gente faz essas comparações muito longevas, né, de, pô, em 94 para cá, subiu 700% e tal, assusta um pouquinho, mas é porque é o problema dos juros compostos, né? Isso aí é uma equação exponencial e as coisas vão se acumulando bastante em intervalos muito longos. Mas, assim, com breves soluços, eu acho que o sistema de metas de inflação no Brasil ele é muito bem sucedido. Eu queria entender se o nosso Felipe Monteiro aqui concorda com isso, 30 anos depois, se esse sistema de metas de inflação, tão importante ali, para um dos alicerces do Plano Real, olhando adiante, como é que você está vendo isso, Pepe, olhando para frente? Estou vendo com uma certa preocupação. Bom dia, Felipe. A minha questão é a seguinte, né? Você pega, por exemplo, a inflação no Brasil. A inflação no Brasil ela foi herança do governo militar, não é? Você pega a inflação em 70, chegava a 20% ao mês, e nos anos 80 chegava a 200%. Então foi uma preocupação realmente da transição democrática no Brasil. E uma das coisas que me causa um pouco espécie, né, um pouco preocupação, primeiro que as pessoas esquecem, né, que o Plano Real ele só foi bem implementado porque houve um aumento da carga tributária. Mas isso é justificável, né, porque naquele momento o Brasil arrecadava muito por conta da inflação, né, o tal imposto inflacionário, né, então precisava realmente, para estabilizar a economia, aumentar a carga tributária. Tudo bem que isso também teve por consequência olhar as reformas estruturais, teve a lei de responsabilidade fiscal, teve outras legislações querendo, de certa forma, diminuir o gasto público. E isso, infelizmente, não foi implementado no Brasil em 2024. Apesar de ter tido várias reformas, não foi com tanta eficiência. E um dos pontos que me causa um pouco de preocupação, Felipe, até queria ouvir sua opinião, é que toda a discussão econômica no Brasil olha para o lado da demanda, né? Vão aumentar a taxa de juros para reduzir a inflação, evitar que as pessoas consumam. O mundo todo está discutindo a tal democratização da oferta, olhar para o lado da oferta, criar condições para mais pessoas investirem, mais pessoas produzirem, e isso também ajudaria a reduzir a inflação de uma forma muito mais moderna e eficiente. Você não acha? Não, Xará, sem dúvida alguma. Acho que você foi muito feliz, né? Acho que o problema brasileiro, ele sem dúvida, dessa necessidade de você continuar dando estímulo na demanda e não olhar para o lado da produtividade da economia, né? O economista fala do supply side, né? Que é o lado da oferta, e não há uma agenda estruturante para que você possa investir em infraestrutura, desburocratizar, facilitar a entrada de mão de obra no mercado de trabalho de uma forma desburocratizada, né? A última coisa que a gente teve foi a reforma trabalhista do Temer e desde então não avançamos nessa agenda. Então não tenho dúvida de que, aliás, esse é um dos problemas hoje do Banco Central brasileiro, é justamente porque a gente está, de alguma maneira, próximo ali ao pleno emprego, né? A gente tem um mercado de trabalho bastante aquecido, a gente tem uma taxa de desemprego baixa, com uma massa salarial que cresce, né, em ritmo razoável, e se cobra do Banco Central cortar juro, ou seja, é mais estímulo da demanda. E isso deve, no pleno emprego, quando você dá estímulo da demanda, você reage justamente com uma inflação para cima. É um pouco disso que está acontecendo. As expectativas de inflação estão subindo lá na frente porque, o governo não consegue endereçar o seu problema das contas públicas e, dois, ele quer dar mais estímulo de demanda enquanto o hiato do produto, né, quando o mercado de trabalho já está muito aquecido. O Banco Central acabou de atualizar suas projeções para o hiato do produto, ou seja, o quanto a demanda agregada está colada na oferta agregada, e justamente atualizou para zero, né? Então a gente está justamente nesse ponto que você falou nesse momento muito bem, que é estimular a demanda sem estimular a oferta. Isso que não é estimular na marra, é criar as condições para que o setor privado, né, acabe investindo mais, melhora a qualidade de transporte, infraestrutura, portos, aeroportos, leis amigáveis ao mercado, né, para que o setor privado possa fazer esse aumento da oferta agregada. Isso não está acontecendo. Acho que você tocou num ponto que é muito importante, mas com a ressalva um pouquinho de que esse é um ponto mais de longo prazo, né? Esse efeito do supply side, o lado da oferta, ele demora um pouquinho mais para reagir. Bom, Felipe, também quero trazer aqui para somar na discussão a Jess Peixoto. Claro que no momento onde a gente vê alguns números apontando na direção certa, pelo menos do desemprego, mas
empregos na sua vasta maioria ruins e precarizados, né? E a informalidade galopante. Vale a pena mencionar como esse programa aqui coloca um valor imenso na precisão histórica, que a hiperinflação realmente explode na redemocratização. Claro que as contas públicas dilapidadas, ali aquela fúria de emissão de moeda dos militares aconteceu, mas de fato a hiperinflação é um fenômeno que começa a espetar no brasileiro, efetivamente ali. Não foi com o Figueiredo, foi já no período da redemocratização. Queria entender aqui o que a Jéssica Peixoto pensa e também somando a discussão para fazer a pergunta para o Felipe Miranda. Primeiro, bom dia, Felipe. A minha pergunta gira em torno do próprio Plano Real, né? O Plano Real, ele transformou o tripé econômico, a forma como a gente levou mais a sério a questão dos gastos públicos. Mas, nos últimos anos, o fim desse tripé econômico aí, a lógica da lei de responsabilidade fiscal, tem sido cada vez mais exaurida ao ponto de estar quase morrendo dentro das contas públicas brasileiras. Aí eu queria a sua análise sobre esse ponto, como que você encara a lógica de gastos públicos e o avanço dos gastos públicos e o avanço do endividamento do Brasil nos últimos 2 governos, nesses períodos que nós vivemos também, a pandemia, e nesse período atual que a economia já está cada vez mais aquecida. Se é necessário esse endividamento, se é necessário esse aumento de gastos, ou você acha que nós precisávamos gastar menos para termos contas públicas melhores? Olha, Jess, esse é o grande calcanhar de Aquiles brasileiro, né? É o ponto nevrálgico que você foi justamente nele. O que a gente teve com o real, num primeiro momento, ele usa o câmbio um pouco para ajudar no controle da inflação e depois, em 99, o Armínio lança ali o tripé macro com o câmbio flutuante, as metas de inflação e as metas de superávit primário. E, basicamente, a gente manteve o câmbio flutuante, a gente manteve o sistema de metas de inflação e as metas de superávit primário foram metas de déficit primário, né, que a gente está convivendo agora, né? Esse é um problema, como eu falei no começo, ele é estrutural, né? Ele é um governo, ele é um problema que ele transborda este governo especificamente. Hoje o déficit público estrutural brasileiro é de 150 a 200 bilhões de reais por ano, e esse governo, infelizmente, fez uma opção por não tratar do gasto, de tentar conduzir o ajuste das contas públicas só na receita. E, basicamente, né, com alguns avanços no começo, depois a gente deu com a cara no muro e a sociedade passou a rejeitar o aumento de carga tributária. A gente viu agora a devolução da MP, da monetização dos créditos de PIS/COFINS, que foi justamente o Congresso, obviamente pressionado pelo setor privado, pela elite empresarial, dizendo ao governo, falou assim, não, o ajuste na receita não passa mais, a gente vai ter que ajustar na despesa. E nós estamos justamente agora nessa bifurcação. A gente chegou à encruzilhada, né? Nós precisamos de 25 bilhões do fim da desoneração, que estava previsto e não vai acontecer, e o que o governo vai fazer para arrumar esse dinheiro, né? A gente precisa se debruçar dessa história. Ou vai abandonar de vez o ajuste fiscal, o tal arcabouço fiscal que se mostrou mais frágil e cuja vida se mostrou também mais breve do que todo mundo imaginava, deu com a cara no muro no ajuste na receita, e ou ele abandona o ajuste ou ele vai ter que fazer o corte de gastos. A agenda necessária todo mundo conhece, né? Quando o real, ele é um alerta, de um lado, de, olha, se fizermos as coisas erradas, a gente vai desfazer as conquistas que a gente conseguiu com o real, mas, por outro lado, ele deveria ser um choque de entusiasmo. Quando a gente se une a partir de um corpo técnico, científico, comprometido com o Brasil, com uma liderança política forte, uma boa comunicação, conseguimos avanços além do que a sociedade mesmo imaginava, né? E agora a gente está fazendo o contrário, a gente está abandonando o que é a cartilha ortodoxa para fazer mais gasto quando a gente deveria controlar o gasto, né? A discussão começa muito boa dentro do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, mas nesse momento a gente precisa entender o que o chefe do Executivo pensa a respeito. Não adianta isso ser uma agenda de um ministério ou 2 ministérios. Não pode ser um exército de um homem e uma mulher só. Precisa ser uma agenda de governo. Esse é o sinal que a sociedade, os mercados estão esperando nesse momento. No momento que diversas donas de casa, Brasil afora, são exércitos de uma mulher só e já entenderam que não dá para gastar mais do que se arrecada, né? Mas, pelo visto, ainda tem muito político resistindo ao óbvio, meu caro Felipe Miranda. Obrigado demais pela sua presença aqui no Morning Show, trazendo de forma didática aí o passado, o presente e o futuro da nossa moeda do real.
Muito obrigado, foi ótimo estar aqui com vocês. Um grande abraço.